Muito bem, pessoal. Aula de número 6 de hidrologia e drenagem urbana. A gente vai continuar falando sobre precipitação e analisando alguns casos específicos aí, né, relacionados com esse tema e fazendo alguns cálculos aí também, tá? Então, já começando nossa aula de hoje, eu comecei a falar para vocês sobre precipitação na aula passada e até comentei alguma coisa sobre alguns métodos de cálculo de, de intensidade de chuva e tudo mais, né? Intensidade de precipitação, no caso, né? É, e sobre algumas características relacionadas à precipitação mesmo, que ficou na última aula, tá? Quem tiver alguma dúvida, ou pergunta, ou então dá uma assistida lá no vídeo da aula passada, ou dá uma olhada no material da aula passada para poder tirar as dúvidas aí, tá bom? É, bom, então, já falando sobre esse método aqui, o método da interpolação ponderada, aqui diz que a gente pode calcular essa a intensidade de chuva, a estimativa de chuva, pode calcular aí várias coisas relacionadas à precipitação mesmo, né? A partir desse método da interpolação espacial. Ele consiste na, é, na manipulação, vamos dizer assim, de células a partir, especialmente aí de um computador, né? Você divide ali a, a, a sua bacia, né, no caso, em células, em quadradinhos, né? E consegue, a partir disso, aproximar as distâncias ali e conseguir calcular essa média aí de volume de água em determinada região, tá? E também é, auxiliado pelos pontos de aferição, né? Fazer a medição dessa quantidade de água aí, tá? Então, o método que nós estamos falando seria o método da média ponderada pelo inverso da distância, em que considera que a chuva em um local, né, em um ponto qualquer, é, pode ser calculado como uma média ponderada das chuvas registradas em pluviômetros da região, que é o que a gente já viu, né? Existem, numa determinada região, alguns pontos específicos que são instalados alguns pluviômetros e a partir da medição desses faz-se a média dessa região, tá? A ponderação é feita de forma que os postos pluviométricos mais próximos têm um peso maior no cálculo da média. Então, é um pouquinho diferente daquela média aritmética, né, que a gente fez na aula passada. Bom, então como que a gente faz isso daí? Vamos considerar, então, essa figura, né, onde a bacia hidrográfica é aproximada por um conjunto de células quadradas. Então, se você observar aqui, a bacia hidrográfica ela compreende aqui essa área pontilhada, né? A gente tem ali um posto pluviométrico que está marcado aqui pelo ponto azul chamado de PJ, tá? E também nós temos aqui um outro que está marcado pelo pontinho preto, tá? Então, a gente consegue fazer a partir de um gráfico comum mesmo, né? Observar essas distâncias aqui, essa delimitação dessa bacia hidrográfica a partir das células. Então, perceba que aqui, ó, eu tenho uma célula aqui, outra célula do ladinho. Então, cada quadradinho desses aqui, ó, é chamado de célula, igual no Excel mesmo, né, que a gente mexe lá com tabela e tudo mais, né? Beleza. Então, a distância entre o posto pluviométrico localizado em XJ e YJ e o centro da célula localizado em XI e YI é calculada a partir das coordenadas dos pontos de acordo com essa equação.
Então, nós podemos calcular essa distância, né, entre os pontos a partir dessa equação, levando em consideração as coordenadas do pluviômetro, né, e as coordenadas do centro da célula. Então, perceba que aqui nós temos o pluviômetro que está aqui e o centro da célula que está aqui, né? Então, é isso que tá dizendo nesses dois slides aqui, tá? Fazendo a equação, colocando todos os valores ali, a gente conseguiria achar essa distância, né? De uma coisa e de outra. Bom, havendo mais de um posto pluviométrico, tá? A precipitação média de uma célula aí pode ser calculada pela outra equação aqui. Então, aí a gente faz a somatória, né? De fatores ali. Então, o N, só colocando aqui que o NP seria o número de postos pluviométricos com dados disponíveis. Então, aqueles que foram aferidas medições, né? PJ é a chuva observada no ponto J. Ponto J, vou dar um exemplo aqui, seria esse ponto J onde está o pluviômetro, né? E o B é o expoente. Quando o valor de B é 2, olha essa informação aqui, ó. O método da interpolação é conhecido como método de interpolação ponderado pelo inverso da distância ao quadrado. Então, dependendo do valor desse expoente aí, é que a gente vai ter variação, né, desse valor das distâncias dos postos pluviométricos. Em muitas aplicações, o valor de B é igual a 2, mas não é certo que esse valor apresente melhores resultados. Então, depende também do número de postos, depende de outros fatores ali. Bom, esse método de interpolação pode ser aplicado em todas as células. Tá, beleza. Em todas as células, né? Que apresentam uma bacia. Então, vocês viram ali que, se a gente pegar como exemplo esse daqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu posso medir as distâncias do ponto pluviométrico, né, onde tem o pluviômetro, até o centro da célula de cada uma das células dessa bacia hidrográfica, tá? Para a gente fazer a aferição de intensidade de precipitação. Obtendo-se dessa forma o valor da chuva média, tá? Então, quando eu consigo pegar esse ponto de referência e levar essa referência para o centro de cada célula, eu obtenho vários valores, né? E esses valores eu vou utilizar depois para eu calcular essa média de precipitação nessa região de bacia, né? A chuva média da bacia é calculada com a média de todas as células, tá? Como assim? De acordo com essa equação aqui, ó, onde o PM é a chuva média da bacia, que é justamente o que eu quero calcular, e NC é o número de células que compõem a própria bacia, tá? A partir disso eu consigo achar essa média ponderada aí do valor de precipitação dessa minha bacia em particular, né? Bom, além desse método, existem outros métodos de interpolação. Então, diversão que podem ser utilizados para dados pluviométricos, como, por exemplo, o método de Kriging, o método do vizinho natural, tá? Então, existem outros métodos. Esses métodos, eu não vou pegar cada um deles, senão fica muita coisa, né? Permitem também criar os mapas de isoietas. Lembram das isoietas, que são essas linhas traçadas no mapa de uma determinada região, que corresponde à precipitação dessa região, que a gente estudou na aula passada? Então, eu voltei o mapinha aqui, né?
para vocês lembrarem disso daí. Tem região que é 1.200 milímetros, né, por ano, tem região que é mais, tem região que é menos, né? Depende de vários fatores aí, como a gente viu na aula passada. Como apresentado na figura, deixa eu ver aqui, implementados como ferramenta de análise sistema de informação geográfica, claro, né? Porque se a gente tem necessita do cálculo de precipitação, ele vai contribuir nesses sistemas de informação geográfica. Bom, tratamento de dados pluviométricos e identificação de erros. Então, vamos ver algumas outras características importantes disso daqui, né? O objetivo da instalação de um posto de medição de chuva é obter uma série ininterrupta de precipitações ao longo dos anos. Se eu instalo um posto de medição pluviométrica, né, a partir de um pluviômetro, significa que eu quero ter uma aferição sem interrupções, né? Porém, ao longo do tempo, conforme vai passando os anos, podem sim ocorrer erros de medição, né? Podem, dessa forma, esses erros, né, ser ou por períodos sem informação ou falhas na observação, muito provavelmente devido a problemas com os pluviômetros ou os aparelhos de medição, né? Ou também pode ser que o operador do posto deixou passar alguns dados, né? Pode acontecer tudo isso. Então, a análise de consistência é uma forma de identificar, eventualmente, corrigir erros e falhas desse tipo. Então, que tipo de falhas que podem acontecer para a gente ter erros de aferição, erro de medição? Por exemplo, primeiro, preenchimento errado do valor na caderneta de campo. O cara mediu lá e anotou errado. Pode acontecer. Ou então, a soma errada do número de provetas quando a precipitação é alta, né? O que significa isso? São os frasquinhos, né, de água para medição. Então, de repente, tem um volume muito grande de chuva, né? E a pessoa que está fazendo a medição, ela se perdeu no número de frasquinho, de provetas, né? Para fazer essa medição, e os dados se perderam ou foram equivocados nesse sentido. Outra coisa, valor estimado pela observação, por não se encontrar no local no dia da amostragem. O cara não foi trabalhar no dia, né, ou não estava lá de plantão, e ele estimou um valor a partir da experiência dele. Também pode ser um erro de precisão, né? Outro, crescimento da vegetação ou de outra obstrução próxima ao campo de observação, né? Lembra que a gente falou lá de um ângulo que a gente tem que ter, né? De 30 até 45 graus do pluviômetro até o topo de uma árvore, por exemplo, né? Como referência que a gente pode ter desse ângulo. Então, imagine que a árvore cresceu agora bastante, né? E a partir disso, a chuva está respingando da árvore dentro do pluviômetro. Então, isso também vai dar uma medição equivocada, né? Danificação do aparelho. Estragou ou está medindo de forma, né? Ele já depreciou, envelheceu o aparelho ao longo dos anos e tudo mais, né? Está medindo errado o próprio aparelho. Problemas mecânicos no registrador gráfico, né? Não está medindo direito. Transcrição incorreta da planilha do observador para o computador. Na hora que ele foi digitar lá, ele digitou errado, né? Também, tudo isso pode acontecer como erros, tá? Identificação de erros grosseiros, né? Erros grosseiros são erros de detecção relativamente fácil, né? Como valores absurdos de precipitação. Então, choveu 10 milímetros, o cara colocou 100 milímetros, né? É um erro grosseiro. Às vezes até na digitação acontece isso, né? Vai dar um cálculo impreciso no final. Porém, pode acontecer. A detecção de erros grosseiros podem ser realizadas analisando em gráficos, utilizando filtros e programas de computador, como planilhas, né?
que detectam valores que podem ser considerados suspeitos, igual esse que eu falei. Imagina no ano lá, deu uma média de 1.300, era para ter dado, por exemplo, uma média de 1.300 e deu uma média de 2.300, porque ao invés de colocar 100 lá, ele colocou 1.000, né, na planilha dele. Então, deu um erro muito grande, né, muito grosseiro. Então, um auxílio, né, de um computador pode ajudar a evitar esse tipo de coisa. Esses valores podem passar por uma verificação posterior, visando sua correção. Então, preenchimento de falhas, como é que a gente faz? Eventualmente pode haver falhas na leitura ou no arquivamento de dados pluviométricos de um posto de medição, como a gente está falando agora, resultando em falha de informações por alguns períodos, né? Em alguns casos, é possível fazer o preenchimento dessas falhas utilizando dados de postos pluviométricos da vizinhança. Então, ao invés de eu considerar aquele valor suspeito, né, eu pego um posto mais próximo e utilizo os dados daquele posto, para eu poder ter uma média ali da região, né, que não vai dar uma diferença tão discrepante quanto se eu colocasse aqueles dados equivocados, principalmente para mais ou talvez até para menos, né? Vai dar uma diferença grande. Esse tipo de preenchimento não substitui os dados originais e somente pode ser aplicado para dados de intervalo de tempo mensal ou anual, que são aqueles dados que não vai fazer grande diferença, né? Se a medição, a aferição ali tiver errada, né? Então, quando você faz mensal ou anual, aquilo se dilui, né? Se tiver um dado errado, e acaba não prejudicando tanto na medição. Bom, método da ponderação regional. É um método simplificado, de fácil aplicação e normalmente utilizado por preenchimento de séries mensais ou anuais de precipitação, né? Então, vamos dar uma olhadinha como é que funciona ele. Então, para exemplificar o método, considere um posto Y, que apresenta as falhas a serem preenchidas. É necessário selecionar pelo menos 3 postos da vizinhança, né? Tem o posto ali base, você pega 3 postos vizinhos que possuam no mínimo 10 anos de dados. Então, X1, X2 e X3. Para preencher a falha do posto Y, adota a seguinte equação. Então, para o posto Y, eu tenho a somatória, né, dos outros 3 postos aqui, ó, nessa parcela vezes meio. Tá? Então, PY é a precipitação do posto Y que eu estou tentando medir. Né? PX1, PX2 e PX3 são as precipitações correspondentes ao mês ou ano que se deseja preencher nos outros 3 postos. Então, aquela medição que falhou ali, não pego dos outros 3 para eu poder medir. Né? PMY é a precipitação média no posto Y. Esse aqui, né? PMY, a parte de cima aqui. PMX1 e PMX3, PMX3, né? PMX1, X2, X3 aqui, são as precipitações médias nas 3 estações vizinhas. Então, aqui. Então, com todos esses dados, né, eu consigo ponderar, né, a aferição dessa região nesse posto Y. O método da regressão linear também é um método simplificado que utiliza uma regressão linear simples ou múltipla para gerar informação no período de falha. Na regressão linear simples, as precipitações dos postos com falha Y, que é o que a gente está falando, né? O posto que teve falha, que eu quero corrigir essa falha dele, né? E de um posto vizinho X são correlacionadas. As estimativas dos 2 parâmetros da equação podem ser obtidas graficamente ou através de critérios mínimos de mínimos quadrados, a partir da equação. Né? Para o ajuste da regressão linear simples, correlaciona-se o posto Y que teve falha com o X que é vizinho dele. Né? A correlação produz uma equação cujos parâmetros podem ser estimados por métodos
como os mínimos quadrados, ou graficamente, através de plotagem cartesiana de x e y, né? O gráfico, né? Traçando-se uma reta que melhor representa os pares dos pontos. Uma vez definida a equação, semelhante à apresentada frente aqui abaixo, né? As falhas podem ser preenchidas. Então, deixa eu só um pouquinho lá, pessoal. Só um minutinho lá. Não vai dar o que eu queria. Beleza. Bom, então aqui está a equação, né, de y a mais b. Então, como exemplo, considerando duas séries de precipitação, tá? Em um posto PA e num posto PB. Temos dois postos aqui, né? Localizados suficientemente próximos um do outro, para considerar que apresentam o mesmo regime pluviométrico, tá? A gente vai ver numa tabela mais para frente ali. Então, eu peguei dois postos próximos o suficiente, né, para eu poder ter uma proximidade de valores, né, entre um e outro, porque eles estão na mesma região e tudo mais, né? E considerando que existe uma falha no posto PB, deu falha lá no segundo posto, no mês de julho de 1981, esses dias, né? O objetivo é estimar o valor da precipitação no posto PB. Então, esse é o meu desafio. Com base em uma equação de regressão linear, como a equação, essa equação aqui, tá? Essa é a equação de regressão linear. Então, a figura à frente ali representa a relação entre os valores de precipitação mensal nos dois postos e uma equação de regressão linear obtida pelo método dos mínimos quadrados. A equação, aqui, ó, a figura está aqui, tá? Então, aqui está a equação que foi tirada, né? E o posto, aqui eu tenho a precipitação mensal no posto B e a precipitação mensal no posto A, tá? Então, um pouquinho lá, perceba que eu tenho aqui uma reta, né? Fazendo as correlações dos valores entre um posto e outro. Então, a equação apresentada na figura permite estimar a chuva mensal em julho de 81 no posto PB. Com base no valor P 120 milímetros, você tem aqui, ó, no posto PA, então aqui, ó, posto PA, esse aqui, ó, né? Então, 120 milímetros está aqui. E na equação y igual a 0,889x e tudo mais, né? É possível estimar o valor do posto PB como sendo de P igual a 112,6 milímetros. Porque daí, eu colocando o valor de 120P no valor de X, pronto. Eu já acho o valor do posto B, tá? Veja que deu uma diferencinha. Então, a partir dessa equação, eu consigo aproximar estimadamente, né, o valor dessa minha precipitação nesse posto que deu falha. Tá. Então, olha aqui, ó. Esse seria o gráfico, né? Então, aqui está o posto A e aqui está o posto B. E aqui estão as aferições, né? Janeiro de 81, fevereiro, março, abril, maio e assim por diante. Lá em julho de 81, o posto PA, ele mediu 120. Só que o posto PB deu falha, né? Então eu consegui, a partir dessa equação ali, aproximar o valor do posto PB e corrigir esse erro, tá? Então, cadê o mouse daqui? Na regressão linear múltipla,
as informações pluviométricas do posto Y são correlacionadas com as correspondentes observações de vários postos vizinhos, através de equação, como apresentada essa equação aqui, ó. Então, A mais B vezes x1, aqui, ó, x2, x3, x4, xn, né? Dependendo do número de postos que eu quero colocar na minha equação ali. Então, o A, o B, o C e o D são os coeficientes a serem estimados a partir de dados disponíveis nos pluviômetros vizinhos, né? Método dupla massa. É um método mais conhecido para análise de consistência nos dados de precipitação. É esse método da dupla massa, né? Principal finalidade e aplicação do método é identificar se ocorreram mudanças no comportamento da precipitação ao longo do tempo, ou mesmo no local de observação. Então, ele é baseado no princípio que o gráfico de uma quantidade acumulada, plotada com outra quantidade acumulada, estou passando porque já vimos vários métodos, né? Durante o mesmo período, deve ser uma linha reta, sempre que as quantidades sejam proporcionais. A declividade da reta é ajustada nesse processo, representa, então, a constante de proporcionalidade. Tá? Curvas totais anuais, outro método, né? A chuva média anual é uma das variáveis mais importantes na definição do clima de uma região. Né? O total de chuva precipitado ao longo de um ano influencia aonde? Na vegetação, na bacia, nas atividades humanas, né? Em várias coisas. Então, a variação grande de precipitação, ela influencia diretamente em tudo isso. O clima, entretanto, não é constante e ocorrem variações importantes em torno da média da precipitação anual. Então, a figura que a gente vai ver é esta daqui, tá? Apresenta um histograma de frequências da chuva de chuvas anuais de um posto no interior de Minas Gerais, que foi feita a aferição entre 1942 até 2001. Então, a chuva nesse período é de 1.433 milímetros. Aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó. Bom, deixa eu terminar aqui primeiro. Mas observe que ocorreu um ano com chuva inferior a 700 milímetros e um ano com chuva superior a 2.300 milímetros. A distribuição de frequência na figura é aproximadamente gaussiana, ou seja, é parecida com a distribuição normal das probabilidades. Então, o que tem aqui nessa figura? Primeiro, que ela é do interior aqui de Minas Gerais, né? Do período de 1942 até 2001. Aqui, ó. Números dos anos entre 42 e 2001. Então, perceba que a chuva em milímetros, né? Em períodos aqui, ó, de 10 anos, né? Ela tem as precipitações aqui. Então, se você observar, ele teve aqui, ó, em 1.200 milímetros, né? Num período de 9 anos. 1.300 e 1.100 aqui, ó. Entendeu? Então, isso aqui seriam as médias, né, de chuva nesse posto lá do interior de Minas Gerais. Isso. E teve aqui, ó, que ele falou ali atrás, né, 700 milímetros aqui, em 0 de 10, né, que seriam apenas em uma ocasião, tá? Que foi feita essa mensuração aí. Bom, conhecendo o desvio padrão das chuvas e considerando a distribuição normal, podemos estimar que 68% dos anos apresentam uma chuvas entre a média menos... Ó, isso daqui a gente vai dar uma olhadinha na frente aqui,
porque a gente vai precisar desses dados aqui para fazer os exercícios, tá? Então, preste bastante atenção nesse, nessa, nesses slides próximos aqui, que vocês vão precisar deles, tá? Ó, 68% dos anos apresentam chuvas entre a média menos um desvio padrão e a média mais um desvio padrão. Lembra como é que calcula o desvio padrão lá? Você tem que pegar a média, daí você tem que diminuir o desvio pela média, né, e tudo mais, até você achar o desvio padrão, né, da chuva ali. Então, a partir do momento que você tem o desvio padrão, você consegue somar ou diminuir o valor médio que você tem, né, a média mais ou menos o, o desvio padrão, e você começa a ter um valor agora para você calcular as médias de chuva. Então, da mesma forma, podemos considerar que 95 dos anos apresentam chuvas entre a média menos duas vezes o desvio padrão e a média mais duas vezes o desvio padrão, tá? O desvio padrão de chuva anual no poço pluviométrico da figura é 298 milímetros. Então, vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais claro. Então, imagine que o desvio padrão da chuva anual do poço pluviométrico da figura é de 298,8 milímetros. Esse é o desvio padrão. E a média de precipitação, 1.433. Então, o que a gente tinha que fazer nesse exemplo aqui? Ó? Estime qual o valor da precipitação anual que é igualado ou superado apenas 5 vezes a cada 200 anos, em média. Então, o valor da precipitação anual, né, que é igual ou superior 5 vezes a cada 200 anos, em média. Então, como que a gente pode fazer isso daqui? Considerando uma distribuição anual, o intervalo de valores de chuva entre as médias menos duas vezes o desvio padrão e a média mais duas vezes o desvio padrão, inclui 95% dos anos, em média, que é o que a gente observou ali no slide anterior, né? 95% da, 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 das aferições de precipitação, elas se caracterizaram pela média mais duas vezes ou menos duas vezes o desvio padrão. Ela ficou nessa faixa. A média mais duas vezes o desvio ou menos duas vezes o desvio padrão. Ela ficou nessa faixa de medição aí, tá? E 2,5% dos anos tem precipitação inferior à média, menos duas vezes o desvio padrão, enquanto 2,5% tem precipitação superior à média. Ou seja, se eu pegar os outros 5% restantes, metade está abaixo e metade está acima. É isso que está dizendo aqui. Mais duas vezes o desvio padrão, né? Ou seja, 95% mais duas vezes ou menos duas vezes o desvio padrão estão numa faixa de aferição. Só que sobrou 5%. E desses 5%, 2,5% está acima e 2,5% está abaixo dessa minha média mais ou menos o desvio padrão. O que corresponde a 5 anos a cada 200 anos. Tá? Ou seja, 2,5% de 200 anos é 5, né? 5 anos, em média. Assim, a chuva anual, que é superada ou igualada apenas 5 vezes a cada 200 anos, em média é, então, P, 2,5%, que é o que eu quero, né? Vai ser 1.433, que é a média, tá aqui, né? O exemplo deu lá em cima, a média de precipitação, mais duas vezes o meu desvio padrão, tá? Que é de 298,8 aqui, né? Ou seja, a minha precipitação
de 2,5%, que ficou fora dessa faixa intermediária, é de 2.030 milímetros. Tá? Então, a cada 200 anos, 5 vezes eu tenho chuvas ou superiores, né? No caso aqui, superiores à minha média, que é de 2030. Tá certo? Se eu fizesse menos ali, eu teria menos o meu desvio padrão, né? Então vamos lá. Chuvas intensas. As chuvas intensas são aquelas que causam as cheias, né? E as cheias causam grandes prejuízos. Quando que causa prejuízo? Quando transborda o rio, inunda a casa, alagam rua, estrada, escola, né? Infiltração, destrói plantação, ponte. Tem chuva que até em cabeceira de rio que leva a ponte inteira e tudo mais, né? Interrompe o tráfego. Então tem muita possibilidade, né, de prejuízo a partir de chuvas intensas. As cheias também podem trazer sérios prejuízos à saúde, né? A partir da disseminação de doenças, né? E, justamente pelas cheias, né? Por esse motivo, existe interesse pelo conhecimento detalhado da intensidade de chuvas no projeto e na análise de estruturas hidráulicas como bueiros, pontes, canais, vertedouros, né? Então, saber exatamente como calcular e saber como manipular, entre aspas, aí, essas obras de engenharia se fazem necessárias para que a gente consiga, né, diminuir ou evitar esses problemas que a gente citou acima. O problema na análise da frequência de chuva máxima é calcular a precipitação P, que atinge uma área A e uma duração D, com uma dada probabilidade de ocorrência em um ano qualquer. A forma de relacionar quase todas essas variáveis é a curva de intensidade, duração e frequência, ou seja, a curva IDF, tá? Intensidade, duração e frequência. Bom, a curva IDF é obtida a partir da análise de estatísticas de séries longas de dados de um pluviógrafo, né? Pelo menos mais de 15 anos. A metodologia de desenvolvimento da curva IDF baseia-se nas seleções das maiores chuvas de uma determinada duração escolhida. Por exemplo, 15 minutos, em cada ano de série de dados. Com base nessa série de tamanho N, ou seja, o número de anos, né, é ajustada uma distribuição de frequências que melhor representa a distribuição desses valores observados. Então, o procedimento é repetido para diferentes durações de chuva, 5, 10, 1 hora, 12 horas, 5 dias, e os resultados são resumidos na forma de um gráfico ou de uma equação, né? Com relação às 3 variáveis, intensidade, duração, frequência de excedência, ou seja, o próprio IDF, né? Ou período de recorrência, tá? Então, como que faz isso daí? Essa figura aqui, né? Representa, então, essa curva IDF obtida a partir dessa análise de dados aí. Da análise de dados de pluviógrafos ou pluviômetros, né? Esse daqui, no caso, é um pluviógrafo que esteve no Parque da Redenção, em Porto Alegre, durante muitos anos. Cada uma das linhas aqui representa um tempo de retorno. Lembra do tempo de retorno? Então, o tempo de retorno é quando que aquela intensidade de precipitação vai tornar a acontecer, né? No eixo horizontal estão as durações. Aqui, né? Durações. E no eixo vertical, as intensidades.
Então, duração versus intensidade. Tá? Duração é o tempo da chuva, né? E intensidade, se ela foi forte ou fraca, né? Observa-se que, quanto menor a duração, maior a intensidade. Tá? A duração menor, maior a intensidade. E quanto maior o tempo de retorno, maior a intensidade da chuva. Faz sentido, porque chuvas muito fortes tendem a ter menos duração. E grandes tempos de retorno significam que a intensidade da chuva foi maior, né? Por exemplo, a chuva de 1 hora de duração com tempo de retorno de 10 anos. Aqui, ó, tempo de retorno de 10 anos. Esse daqui. Então é o terceiro, né? Esse daqui, ó. Tem uma intensidade de aproximadamente 50 milímetros por hora. Então, duração de 1 hora, ou seja, de 60 minutos aqui, ó. Seguindo aqui. Ela está bem aqui, né? Ela tem uma duração de 50 milímetros por hora. Tá? Já a chuva de mesma duração, porém com tempo de retorno de 100 anos, tem intensidade de 75 milímetros por hora. Então, está aqui, ó, de 100 anos. Então, eu pego aqui e traço até os 60 aqui, né? 60 minutos. Ela tem uma intensidade de 75 milímetros. Então, essa aqui é a curva IDF para a gente observar, né, as intensidades de chuva, tá? Bom, também tem outra forma de representar a curva IDF, que é a equação, tá? Uma das formas mais comuns adotadas para representar a curva IDF é essa equação aqui, ó, onde a gente calcula a intensidade da chuva em milímetros por hora, e eu tenho A, B, C e D, que são parâmetros característicos da curva IDF, que a gente vai ver numa tabela mais à frente aqui. TR é o tempo de retorno e TD é a duração em minutos da chuva, da precipitação, né? É claro que as curvas IDF são diferentes em diferentes locais. Então, se eu pegar a curva IDF do Rio Grande do Sul, é diferente daqui do Paraná, que é diferente de São Paulo, que é diferente do Nordeste, tá? Cada curva IDF tem cada região, né? No caso, tem uma curva IDF diferente, tá? Então, aqui, o exemplo, né, que foi o Parque da Redenção em Porto Alegre, vale para uma região próxima à cidade, a essa cidade, no caso, Porto Alegre, e para o período em que foram coletados os dados. Infelizmente, não existem série de dados pluviográficos longas em todas as cidades, né? Assim, muitas vezes é necessário considerar que a curva IDF de um local é válida para uma grande região do entorno. Então, por exemplo, se eu pegar uma região onde não existe, né, pontos de aferição, eu tenho que me recorrer aos pontos mais próximos de aferição. Infelizmente, dessa forma, eu não vou ter uma precisão 100% dos dados. Porém, eu posso aproximar para poder calcular o volume de água naquela região, para eu, por exemplo, calcular o escoamento pluviométrico, né, da cidade, tá? Então, a tabela a seguir representa os parâmetros dessa última equação pela curva IDF em diferentes locais. Então, aqui tem outras coletâneas também existem. Não vou citar elas aqui, depois se vocês quiserem dar uma olhada, só pausa o vídeo ou acesso o slides lá, tá? Então, esse daqui é a tabela. Então, eu tenho aqui, ó,
Aracaju, Belém, Belo Horizonte, normalmente as capitais, né? Cuiabá, e para nós aqui o mais perto seria esse aqui, né? O de Curitiba, tá? Onde eu tenho aqui os parâmetros, né? A, B, C e D e a fonte dele, né? Tá? No caso, tá certo aqui. Então, no caso aqui seria, ó, o A vale 5.726, o B vale 0,159 e assim por diante, tá? Para eu colocar nessa equaçãozinha aqui que a gente viu ali atrás, para calcular a intensidade de chuva na região, tá? Então é só eu pegar esses valores aqui, ver o tempo de retorno e o tempo da precipitação, eu consigo ver a intensidade da chuva a partir da equação que nós estudamos ali atrás, tá? Bom, em termos práticos, para a utilização de uma curva IDF é necessário informar o tempo de retorno do projeto e a duração da chuva, que é o que eu acabei de falar para vocês. Então, o tempo de retorno a ser utilizado é um critério relacionado com um tipo de obra de engenharia, por exemplo. Então, se eu quero projetar um sistema de drenagem pluvial urbano, as bocas de lobo, em geral, são dimensionadas para chuvas de entre 3 a 5 anos de período de retorno. Então, eu pego, por exemplo, 5 anos de período de retorno, né? Então, eu pego essa faixa de 5 anos e vejo quanto tempo que aquele período de chuva pode retornar com aquela intensidade, e eu projeto ali as minhas bocas de lobo, né, para escoamento pluvial desses períodos de precipitação. Enquanto que o vertedor, por exemplo, de uma grande barragem deve ser dimensionado para uma vazão máxima com o tempo de retorno de centenas ou até milhares de anos, né? Porque é um volume muito maior de água, né? Então eu tenho que prever isso daí para que porque para eu fazer uma manutenção numa boca de lobo é uma coisa, agora para eu fazer uma ampliação em uma barragem é outra, né? Então por isso que eu utilizo um tempo muito maior de retorno para que eu consiga ter esse fator de segurança aí, né? Com relação à duração da chuva, normalmente adota-se o critério de utilização da duração da chuva igual ao tempo de concentração de uma bacia hidrográfica, para a qual será desenvolvido o estudo mais à frente. Em alguns casos especiais, a duração da chuva também pode seguir um critério pré-estabelecido. Por exemplo, duração máxima de 10 minutos é utilizada para o dimensionamento de redes de microdrenagem lá em Porto Alegre, que é o exemplo que a gente está dando aqui, né? Bom, e as maiores chuvas intensas já registradas. Então tem essa tabelinha aqui que a gente pode olhar, né? E comparar as maiores chuvas já registradas, né? Por exemplo, aqui, ó, na Jamaica, Guadalupe, na China, na Mongólia, tá? Então, vendo essas precipitações aqui, essa quantidade de chuva ao longo da história, né, nessas regiões, a gente consegue prever e comparar se a precipitação que está acontecendo na nossa região é grande bastante, né, para se comparar a essas medições aí, ou não, ou é uma chuva normal, né? Então, no Brasil, uma das chuvas mais intensas já registradas ocorreu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 2009, com uma altura total de 586 milímetros. Pense bem, 586 litros de água em 1 metro quadrado, em 24 horas e 329,25 em 3 horas. Imagine o tamanho dessa chuva, né? Registrados em pluviômetros e pluviógrafos em uma área experimental da Embrapa, lá na cidade de Pelotas, né? Bom, chuvas de projeto. Em projeto de drenagem urbana, frequentemente é necessário calcular a vazão máxima em determinado rio ou córrego a partir de informação de chuvas intensas, né?
Então, para estimar para estimativa dessas vazões máximas aí, a partir da chuva, são gerados cenários com eventos de chuva idealizados, denominados eventos de chuvas de projeto ou simplesmente chuvas de projeto. Então, as curvas IDF podem ser utilizadas para gerar chuvas de projeto a partir da obtenção de valores de precipitação em intervalos de tempo menores do que a duração total da chuva. Ou seja, para você simplesmente ter parâmetro de cálculo, né? São essas chuvas de projeto. Por exemplo, deve-se obter a precipitação com 20 minutos de duração e 2 anos de tempo de retorno na cidade de Porto Alegre, utilizando uma discretização temporal de 5 minutos, ou seja, uma extração, né? Uma fragmentação do tempo. 5 minutos apenas. Então, na tabela que a gente vai ver a seguir, é representado esse processo usando a curva IDF, representada a partir de dados medidos lá no IPH da Universidade do Rio Grande do Sul. Né? Então, a primeira coluna da tabela, essa daqui, né? Ela representa a duração respectiva de cada precipitação, até a duração de 20 minutos. Então, de 5, 10, 15, 20 minutos, né, da chuva. Fragmentou ali, né, os dados. A segunda coluna, que é essa daqui, é a intensidade da chuva, da precipitação, correspondente a cada duração de 5, 10, 15 e 20 minutos. Na terceira coluna, essa daqui, representa a altura da precipitação acumulada de chuva. Ou seja, quantos milímetros de chuva, né? A altura acumulada. Então, perceba que de 6 foi para 11, de 11 para 14, 14 para 16. Então, é a altura acumulada. Né? E a última coluna, essa daqui, representa a precipitação incremental a cada 5 minutos. Então, a medição a cada 5 minutos, né? Então, nos primeiros 5 minutos, 6,93, nos outros 5 minutos, né, de 5 a 10, 4,33 e assim por diante, tá? Então, a chuva ela foi diminuindo de intensidade nesse caso, né? Tá? Opa. É isso mesmo.